Olá, bem-vindo ao nosso curso de Introdução à Biofotônica. Essa área fantástica que conjuga o uso da luz com as ciências da vida. A biofotônica, na verdade, apesar do nome ser novo, ou relativamente novo, o uso da luz e a sua relação com as ciências da vida, porque a luz é utilizada para muita coisa, já tem um tempo relativamente grande. E o avanço técnico-científico agora está bastante acentuado, né? Grupos de pesquisa estão dia a dia descobrindo novas maneiras de usar a luz para tudo, para melhorar determinadas reações químicas, para interferir no metabolismo, melhorando condições de saúde na área da terapia, na área da reabilitação, utilizando a luz como elemento chave para ativar medicamentos, no caso da terapia de câncer, utilizando luz para diagnosticar coisas, olhar no microscópio e identificar coisas que antes não era possível. Nós estamos passando por uma época onde exames clínicos, identificação, diagnóstico de doença, testes, são fundamentais para você saber se está doente ou não. E as técnicas ópticas são fundamentais em praticamente todos esses instrumentos. Então, a biofotônica acaba tendo uma relevância muito grande, ela tem uma relevância econômica muito grande, seja através dos fotossensores que ela é capaz de fazer ou das fototerapias que ela é capaz de criar. Muito bem, então, a área sendo de tal importância, ela tem sido classificada como uma área muito promissora do ponto de vista econômico e do ponto de vista de oferecer soluções para problemas que a sociedade enfrenta. E aqui no nosso curso, nós temos que, obviamente, não apenas mostrar de forma superficial o que é a área, mas mostrar as bases que sustentam a biofotônica. A biofotônica é uma área interdisciplinar, ela usa princípios da óptica, portanto, ela tem uma base da física muito grande, ela interage com átomos e moléculas, portanto, ela tem uma base da química muito grande, e o reator principal onde tudo isso está acontecendo é a matéria viva, portanto, tem uma base biológica muito importante. Então, nós temos que aprender os conceitos que são relevantes em cada uma dessas disciplinas para que a gente possa entender bem o que vai ser discutido nesse curso. Tá certo? Então, nós vamos começar o curso primeiro com uma introdução geral ao tema. Introdução geral se faz necessário para que a gente possa contextualizar. Você tem que entender no que essa área está inserida. Praticamente você vai ver que saindo porta fora, você já está vendo mecanismos, fenômenos relacionados com a biofotônica. Imagina o que seria se a luz não estivesse interagindo com os vegetais, produzindo moléculas tão elaboradas como o que vem acontecendo. Então isso é fundamental que a gente entenda esse contexto, tá certo? Assim como é fundamental que a gente entenda aonde os cientistas estão levando a interação da luz com a matéria viva em termos de benefício da própria humanidade, em termos de solução de problemas. Então nós temos que fazer uma introdução geral, contar um pouquinho da história, entender, né, como que se criou essa área, como que ela vem, de alguma maneira, sendo determinada. E mais do que isso, se ela faz sentido, né? O que tem na natureza que a gente observa que torna a biofotônica uma área natural de crescer da maneira que tem crescido. Essa vai ser a nossa introdução geral, onde nós vamos, inclusive, nessa introdução geral, motivar para o curso, motivar para a importância que tem esse curso nesses contextos. Em seguida, então, nós vamos fazer uma grande revisão das bases físicas. Quando a gente fala de bases físicas, obviamente, a luz é o elemento mais importante. Não só a natureza da luz, como manipular,
como essa luz pode ser classificada, né? A gente sabe que a luz é de natureza eletromagnética, mas quais são as grandezas que determinam suas propriedades? Para a gente poder entender que luz visível, raio-x, ultravioleta, ondas de rádio, micro-ondas, tudo isso é o mesmo fenômeno físico com parâmetros diferentes e com manifestações diferentes ao interagir com as coisas. É importante a gente saber as bases físicas disso tudo. A luz, dependendo das suas características, ela serve como um elemento de destruição ou como um elemento de salvação. Então nós temos que entender o que está por trás disso tudo relacionado com a luz. Mas não para por aí. Existem diversos fenômenos físicos importantes relacionados com a luz, que é bom a gente ter conhecimento para entender todo esse fenômeno da biofotônica. Uma vez que a gente entendeu bem a luz, aí vem o próximo elemento físico importante, que é a matéria. Porque tudo que nós vamos falar é a luz interagindo com a matéria, em especial a matéria viva, tendo resultados diversos. Não é? Essa é a biofotônica. Seja como elemento de resposta apenas, eu jogo luz, recebo luz, ou como elemento de interferência, para que se tenha uma ação terapêutica, para que se tenha uma ação de tratamento de alguma doença e assim por diante. Isso será o contexto das bases físicas e através das propriedades que nós vamos aprender, nós vamos entender como funcionam determinados aparelhos. Desde o microscópio, que é um elemento de luz que normalmente é utilizado para analisar a vida, né, e outras coisas mais, mas também passando pelos instrumentos mais modernos de fluorescência, confocal, de coerência ótica, de OCT, né, medidas de tempo de vida, medidas de múltiplo linhas espectrais e assim por diante. Tudo isso vai ser possível a gente entender se a gente tiver as bases físicas necessárias. Em seguida, nós temos que entender que, uma vez que se entenda como é a matéria, é importante olhar as moléculas, que vai ser a constituição principal, e entender as bases químicas. Não são todas moléculas que são susceptíveis à interação com a luz de forma marcante, mas nós temos que saber quais são mais importantes. Eu sempre costumo dizer que o sistema biológico normalmente é muito complicado, né? Ele é complexo de fato, de tal maneira que é até difícil prever coisas que vão acontecer. Daí vem a necessidade de muita experimentação quando se usa biofotônica, desenvolvimento de protocolos, porque nós não somos capazes de desenhar com lápis todas as consequências. Mas nós somos capazes de considerar elementos importantes que nos permitam, de alguma maneira, rodear o problema. Então, as bases químicas, selecionar aquilo da multidão de espécies químicas que tem nas substâncias vivas e ser capaz de selecionar aquelas que são as mais importantes para o nosso tratamento, é importante, né? E como determinadas situações de natureza química são propícias à interação com a luz, são propícias a promover alterações, inclusive das reações químicas que estão lá, que no contexto da vida formam os chamados metabolismos. Tá certo? Então nós faremos uma boa revisão das bases químicas e dando um enfoque especial à chamada fotoquímica, que é uma área especial da química que lida com processos que a luz é um elemento essencial, é um dos reagentes essenciais nesse processo. Tudo isso vai acontecer no sistema biológico, então eu não posso deixar de lado as bases biológicas. Nós temos que, de alguma forma, entender que os constituintes de uma célula, como que a célula se constitui formando tecido, como que os tecidos se constituem formando órgãos, e como que os órgãos se constituem formando
um animal completo, um organismo vivo completo. Como que é isso? E como que a luz, alterando em cada nível disso? A interação da luz é essencialmente a nível molecular, a nível microscópico. Porém, as consequências, obviamente, são a nível macroscópico. E a gente tem que entender um pouquinho como é a estrutura da biologia para que a gente possa realmente entender modificações que são feitas a nível microscópico, como que elas se propagam até o nível macroscópico. Então, as bases biológicas, né, como que porque a luz, ela interage com as coisas de duas formas. Uma é só troca de energia mesmo. E aí essa energia pode ser acumulada de várias formas também na matéria. Mas outra é estrutural, né? É como as coisas estão arranjadas, a luz interage de uma forma diferente devido aos mecanismos de interação da luz com a matéria. Então, nós vamos aprender lá em cima como é o mecanismo de interação da luz com a matéria nas bases físicas. Porém, depois nós temos que entender como que as bases biológicas, estruturando a matéria como é, permite que a gente consiga resultados daqueles que a gente consegue. Inclusive, entender fenômenos naturais como é a visão, como é o espalhamento de luz, as cores das coisas. Tudo isso tem a ver com essa conexão entre as bases físicas, químicas e biológicas, tá certo? Então nós estaremos aqui fazendo uma revisão das bases biológicas. Isso vai tomar um pouco do curso, em torno aí de uns 50% do curso, essas bases. Claro que sempre estaremos trazendo para fora, tá certo? A importância que tem dentro do contexto da biofotônica. Mas aí a outra parte do curso, uma vez que a gente esteja preparado para entender as coisas, aí nós queremos realmente entrar na segunda parte do curso. E a segunda parte do curso vem as aplicações da biofotônica. Tá certo? Quer dizer, aonde que a luz está fazendo uma diferença muito grande. E a luz está fazendo uma diferença muito grande, por exemplo, em sensoriamento e diagnóstico. Hoje nós podemos fazer sensores ópticos que são capazes de detectar, inclusive, poluentes de um rio, que são capazes de detectar, por exemplo, o estresse hídrico de uma planta, que são capazes, inclusive, de identificar contaminantes em uma carne ou em um vegetal. Então, essa técnica de usar a luz para observar, para diagnosticar, seja através da interação direta da luz com a matéria ou através de desenvolvimento de sensores especiais, é uma aplicação fantástica. Inclusive o próprio microscópio é um tipo de sensoriamento, é um tipo de diagnóstico, através de imagem, obviamente, mas é um dispositivo importante nesse contexto. Então, nós deveremos gastar um tempo falando dessas aplicações que vão de usar a luz como um elemento de observação. Observação e conclusão. Métodos analíticos, que são hoje os métodos espectroscópicos, que são extremamente relevantes, deverão ser abordados aqui com detalhes. Os fundamentos disso serão explicados acima, nas bases físicas e químicas. Porém, como que isso se encaixa na biologia, como que isso se encaixa na ciência da vida, é o que nós vamos explicar nessa parte do curso. Mas olhar e observar não é a única coisa que nós podemos fazer. Às vezes a luz pode interagir a nível metabólico, promovendo terapias, promovendo métodos terapêuticos importantes. Então nós vamos gastar um pouco falando das terapias fotoativadas. Aqui existe um inúmero, uma vastidão, quer dizer, de possibilidades, mas os princípios são poucos. Como nós vamos já ter aprendido as bases físicas ali em cima, a hora que a gente chegar aqui,
nós vamos estar preparados para entender como que a luz, ela mesma, pode se converter em química diretamente. Essa é uma forma de modificação metabólica das rotas metabólicas diretamente pela luz. Então são reações fotocontroladas, que é possível ser feita e é possível ter resultados fantásticos, criando possibilidades terapêuticas. Mas nós não podemos parar por aí, nós temos que também ver situações onde a luz e uma molécula extra que eu coloco lá, eu ativo e aí através dela, indiretamente, ela interfere com o metabolismo, levando a consequências desejadas. Aí já é uma espécie de uma fotoquimioterapia que nós podemos fazer. E aí existem vários tipos de participantes, inclusive terapias específicas com a participação de oxigênio, que são as chamadas terapias fotodinâmicas. Tá certo? Mas existem tipos de uso da luz do ponto de vista terapêutico que é bombástico. Imagine a própria radioterapia para matar célula. É um tipo de biofotônica. Você usa a luz que eu digo, radiação eletromagnética, com determinados parâmetros, que é a radiação raio-x, e aí ela interferindo vai promover alterações das moléculas de tal maneira que pode levar determinadas células à morte. Tá certo? É uma técnica terapêutica importante e que, portanto, faz parte aqui do elenco de coisas que nós queremos aplicar. O uso do ultravioleta como agente microbicida, que está muito na moda para a descontaminação das coisas, também é um tipo de terapêutica fotoativada que aqui visa a morte de micro-organismos, seja vírus, seja bactérias ou protozoários e assim por diante. Então, essa parte é uma parte grande do curso, é uma parte que precisa ser, eu diria assim, a cereja do bolo, né? É a gente aplicar as terapias fotoativadas. E aí tem que desmistificar algumas coisas, porque é importante. Se você entende o que está acontecendo, a coisa não parece tão absurda como para alguns, né? E os resultados passam a ser mais facilmente interpretados. Em adição a isso, nós queremos falar um pouco da nanotecnologia e de sua conexão com a biofotônica. Então nós vamos falar um pouco da nanotecnologia, porque é uma situação especial, onde você pega moléculas que vão ter influência com a luz, mas você arranja de tal maneira, num arranjo que é muito maior do que átomos e moléculas individuais, mas é muito menor do que o contexto do organismo como um todo. É uma coisa intermediária. E é uma técnica importante, porque toda hora está nascendo novas aplicações, seja com nanopartículas metálicas, como ouro, prata, ou com nanoarranjos que você faz com moléculas orgânicas capazes de motivar e de facilitar o uso da luz posteriormente. Então, esse é o conteúdo do nosso curso, que será espaçado ao longo de muitas aulas e permitirão a você o entendimento de tudo isso. Muito bem. Nós queremos começar pelo começo, então nós vamos agora começar com uma introdução geral. A introdução geral, ela visa realmente mostrar, falar é lógico, e estão aí na natureza. A natureza já nos dá exemplo de biofotônica a todo momento, portanto é meio natural a gente imaginar que a luz possa ser usado realmente para ciências da vida da forma que tem sido usado. Tá certo? Então, bom, vamos começar com essa introdução. E para começar, vamos lembrar um pouquinho que a luz, né, nós estamos falando biofotônica, que é a luz, interação com as ciências da vida e tudo isso, mas a natureza já nos demonstra de forma clara a importância da luz no contexto da vida.
Se a gente colocar a luz e perguntar como que ela interage com a vida, nós vemos que tem uma conexão direta, né? Basta olhar na janela aí, você vai ver os vegetais. E, de fato, a luz é o elemento, a natureza, em termos de matéria, ela nos dá matéria bruta, ela nos dá átomos e moléculas que estão aí espalhados, ligados de alguma forma, né? Então, ela não fornece essa matéria bruta, e isso está longe de ser o grau de organização atômico e molecular que é necessário para a sustentabilidade da vida. Então, como que a partir de algumas matérias básicas, alguns poucos átomos e moléculas, como é o caso do átomo de carbono, hidrogênio, oxigênio, alguns elementos como cálcio, potássio, e aí vai, né? Como que a natureza encontrou o elemento que é capaz de, partindo da matéria bruta, construir matéria tão bem elaborada que dá sustentabilidade para a vida, como é o caso de proteínas, de enzimas e assim por diante. Isso só acontece através da luz, né? A luz é o elemento natural, a luz que vem do Sol, portanto, ou das estrelas também, é o elemento fundamental para, interagindo com a matéria bruta, ser capaz de criar os mecanismos nos quais permite produzir matéria tão bem elaborada, que é o que sai daqui, né? Então aqui entra a luz, que praticamente é energia. Interagindo com a matéria, uma matéria muito pouco elaborada, mas tendo condições adequadas para que isso aconteça, ela é capaz, de fato, de progredir, criar moléculas muito mais bem organizadas, criar situações com ligações químicas que permitam criar matéria que sustenta a vida ou que forma a vida de uma maneira ou de outra, ou é um elemento importante na vida. Então, na natureza, isso já é feito. Todo mundo sabe que não existiria vida se não fosse a luz do Sol que chegasse aqui, convertesse aquela energia que ela é capaz de carregar em energia química, que estão nas ligações químicas, que estão incorporadas nos vegetais e que nós fazemos uso disso. Tá? Mas não importa. Quem está fazendo, aonde isso está chegando, como que essas moléculas estão se acomodando. O que importa é que a vida faz uso desse processo. Então, naturalmente, a luz já tem uma interferência nas ciências da vida fundamental. Então, não é surpresa que nós possamos ter uma área que, de forma controlada, copia um pouco a natureza e utiliza a luz para interferência já diretamente na matéria viva. Então, o que a biofotônica vai fazer é ou acelerar esse processo, ou diretamente atuar nas ciências da vida, porque ela não para de interagir com isso. Você não conhece nenhum ser vivo que é totalmente transparente, que não interage com a luz. Isso significa que nós podemos sim ter um grande potencial de uso da luz diretamente na vida, embora de forma aqui indireta nós tenhamos aqui a natureza nos dando exemplo fantástico. Há mesmo quem diga que tudo que vive é feito de luz. Tá certo? E eu quero só ajudar a interpretar isso. É que tudo que vive tem ali moléculas elaboradas que têm funções bem específicas. E como elas foram criadas através desse mecanismo. Portanto, a energia que está contida nas ligações químicas que forma tudo que nós vemos na natureza, advém do Sol, tá certo? E, portanto, a vida é uma transferência, né? Ela é possível devido a uma transferência
da energia contida na radiação eletromagnética, contida na luz, para os átomos e moléculas que de alguma forma se elaboram e cooperam e têm sustentabilidade gerando a vida. Não é verdade? Então, a biofotônica, ela existe antes de nós. A gente pode dizer que a biofotônica existe antes da vida até, porque ela é quem permitiu realmente se chegar ao grau de desenvolvimento, ao grau de elaboração que compõe a vida. Tá certo? E, obviamente, para que isso aconteça, tem que ter mecanismos básicos que façam com que a luz, que é de natureza eletromagnética, interaja com a matéria, que é de uma natureza elétrica diferente, e permita que isso aconteça. Permita criar condições onde você tem uma fotossíntese acontecendo, você tem o carbono sendo incorporado numa planta, que depois você vai lá e come, ou então foi a vaquinha lá e comeu a planta e a gente come a carne da vaca, então já pega a coisa mais elaborada ainda. Tudo isso está dentro aqui da biofotônica. Então você observa que a natureza, ela nos preparou com biofotônica. É a interação da luz com tudo isso que tem permitido. Mas isso também não é novidade. Se a gente for um pouco antes de tudo isso, a origem de tudo é basicamente luz, né? O famoso Big Bang, que é uma grande explosão lá no início e que depois evoluiu, né? Esse é um diagrama famoso que tem por aí, que mostra que você teve um Big Bang e aí e aqui foi liberado muita radiação, muita luz. Nesse momento, nesse instante, foi liberado e isso é que deu a chance da gente formar matéria. Isso é incrível, né? Que luz pode formar matéria, mas isso está totalmente de acordo com os princípios da física, não está violando ninguém. E aí foi formando a matéria, essa matéria ao longo do tempo progride, passando aí 14 bilhões de anos para chegar no que nós estamos. E nós estamos aqui no finalzinho só, né? Se você olhar desses 14 bilhões de anos, nós estamos numa parte muito pequena aqui no final dessa corrida. Mas tudo isso começou com a luz. Então a luz tem muito a ver com a matéria. E é por isso que nós costumamos dizer que é natural a gente imaginar a forte interação da luz com a matéria. De fato, a luz interage em diferentes níveis. Não dá para ter matéria sem que ela tenha, em algum lugar do espectro, interação com a luz. Então, naturalmente, a luz interage com a matéria. E a luz interagindo com a matéria, pode acontecer muitas coisas. Tá certo? Então, a luz, a formação de tudo já tem essa conexão intrínseca de matéria com luz. É isso que eu quero dizer, né? E isso proporciona, então, e nos dá argumento para achar que é natural que tanto a natureza da luz como a natureza da matéria tenha conexão muito grande, tenha uma conexão muito forte, uma interação forte. E essa interação, inclusive, pode ir para a matéria viva. Imagine uma célula como essa que eu estou mostrando, né? Poderia ser mais bonitinha, toda colorida, mas a gente aqui está fazendo tudo como se fosse uma lousa, né? Mas imagine uma célula, todo mundo sabe que a célula não é bidimensional, ela é tridimensional e é como uma bexiga cheia, essa é a célula, e ela é praticamente transparente à luz, de um modo geral, pelo menos à luz visível, por isso que a gente consegue ver coisas no microscópio. E o que acontece é que no interior dessa célula há muitas moléculas, há muitas organelas, mitocôndrias,
há muita coisa no citoplasma, há retículos, há membrana. Aqui nós temos uma membrana, né? Cobrindo toda a célula. Tudo isso é feito de matéria que, quando a luz incide, pode ter efeitos dos mais distintos. E aí, então, como toda essa matéria já mais elaborada, né, porque já não é mais átomos individuais ou moléculas simples como CO2 ou água jorrando para os lados, mas já tem matéria mais bem elaborada, cadeias proteicas, moléculas de proteína formando membranas, todo tipo de moléculas aqui acontecendo, moléculas que dão origem à vida, como são o caso do DNA, o RNA, tudo isso está lá dentro, isso também interage com a luz. Agora, se isso interage com a luz, é possível propagar um efeito, é possível que a célula, na presença de luz, mesmo que ela não precise da luz para viver, para se dividir, como é o caso das células dos mamíferos, né? Mas a presença de luz pode, o input de luz nessa estrutura pode ter efeitos ou outputs dos mais diversos. Tá certo? Ou mesmo enxergar a luz que vem daqui. Eu ilumino, isso aqui me dá uma luz de volta, eu sei o que está lá dentro. Esse contexto aqui é o contexto da biofotônica. É o contexto de interagir com essas moléculas praticamente, né? Embora a natureza faz biofotônica a todo momento, aqui dentro é que nós queremos aprender a fazer de forma mais controlada. Será que é possível uma célula que está lá, tranquila, é possível eu colocar luz aqui de tal maneira que um dos outputs vai ser a divisão celular, ou o que nós chamamos de mitose celular? Eu digo que sim, é possível. Se você souber fazer direito a engenharia da luz, você consegue estimular uma célula a produzir mitose, a se dividir, a gerar duas. É possível vir com a luz aqui e falar assim, vamos ligar uma chavinha de tal maneira que a célula morra? Então, é possível causar a morte celular? Eu digo, é possível sim. Se você fizer da forma correta, você acaba dando sinais para a célula, para ela começar o processo de morte. Então você vê, se eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de promover multiplicação celular ou promover morte celular, então eu sou capaz de, a nível mais macroscópico, regenerar tecido, promovendo a divisão celular, promovendo a multiplicação celular, ou tratar uma doença séria como o câncer, promovendo a morte celular. Tá certo? Então, o nosso campo de trabalho está aqui, né? Aqui dentro da célula, ou dentro das próprias organelas, ou na interface da membrana celular, como também da interface da membrana que temos aqui dentro, ou mesmo de moléculas que estão aqui esperando a oportunidade para participar de alguma reação. É nessa que a luz, vindo de várias formas, faz ação. Mas, como eu digo, às vezes eu excito e essa molécula me dá de volta a luz, e olhando a luz que vem, eu sei identificar o que está lá dentro, que aí então gera todos esses mecanismos de diagnóstico. Porque uma célula que não é normal, ela tem diferenciações a nível molecular. E qual é o melhor olho para ver a nível molecular? É a luz. Então, a biofotônica permite técnicas de diagnóstico que não seriam possíveis de outra forma. Porque ela permite você enxergar algo que está muito escondidinho dentro da matéria. Bom, então, para a gente poder definir de uma forma simples a biofotônica, depois de tudo isso que eu falei, eu diria que a biofotônica é a interação da luz com a matéria viva, promovendo alguma coisa. O que ela pode promover na matéria viva? Bem,
ela pode promover uma alteração. Então, normalmente, ali ia acontecer de uma forma, agora eu altero. Posso mudar esse rumo. Se essa mudança é para o bem, eu tenho ali uma técnica terapêutica. Se é para o mal, eu posso até causar doença. Todo mundo sabe que luz também causa doença, né? Nós estamos trabalhando aqui para a luz curar. Porém, nós temos que entender como que ela causa. Então, alterando moléculas que são essenciais para o metabolismo da vida, nós acabamos tendo consequências. Nós podemos acelerar. Há várias formas de acelerar a reação química. Normalmente a luz, como ela vai modificar estruturas eletrônicas das moléculas, ela muda a reatividade. Mudando reatividade, ela pode mudar a taxa ou a cinética das reações químicas. Então, uma coisa que demoraria muito, ela pode acelerar. É o caso de você estimular a formação de um vaso, é o caso de você estimular a oxigenação do sangue através de melhoria da reatividade das coisas. Então, são técnicas fotônicas que permitem fazer isso. E também, como nós dissemos, ela permite observar. E, através da observação, ela permite que a gente realize diagnósticos precisos, que a gente realize, eu diria, que a gente faça o sensoriamento da vida, diagnosticando coisas que precisam ser consertadas ou se certificando de coisas que vão indo naturalmente bem. Não é? A gente não faz exames de sangue e tudo isso só para saber que está doente. Também faz para saber que está sadio. E as técnicas fotônicas aqui são fundamentais. Então eu diria que a biofotônica, ela vai atuar fazendo esse tipo de coisa. Por isso que é importante que a gente entenda como é a luz, como é a matéria, como eles interagem, para a gente ver em que condições eu acelero, em que condições eu altero, em que condições eu posso coletar a luz que vem e observar alterações e assim por diante. Bem, definido um pouco a biofotônica, nós vamos concluir essa aula e na próxima aula vamos fazer alguns exemplos da vida natural que, de alguma forma, contextualizam, exemplificam um pouco a importância da biofotônica. Eu te espero na próxima aula. Até lá!